dados para criar estratégias relevantes já é uma realidade há muito tempo. Se as empresas ainda não conseguiram entender que essa é uma das principais diferenciais que elas têm para fazer com que o seu cliente esteja colocado de verdade no meio, realmente fazer um customer centricity, ela está atrasada. Esse é um dos principais fatores de competitividade das empresas digitais. Não só para elas conseguirem acelerar mais do que as empresas não digitais, mas porque as empresas não digitais já entenderam isso e estão vindo cada vez mais num processo de transformação digital. A vantagem do mundo online é que é possível, de forma muito mais fácil, identificar o consumidor e nas várias etapas do ciclo de vida dela. Ao fazer isso, a gente consegue ter muito mais informações e muito mais dados para que a gente possa melhor acionar ela, melhor entender ela. O entendimento diferente do funil, onde a gente entende que o funil na parte de baixo, a parte de retenção, ele é tão ou mais importante que qualquer outra etapa, significa que a gente conseguiu identificar o consumidor em todas as etapas desse funil e conseguiu fazer com que quando a gente precisasse que ele comprasse de novo, porque é o que a gente quer, ele não volte necessariamente para o topo do funil, a gente volte para o meio do funil. Ao entender esse conceito de below to middle effect, que é fazer as pessoas que estão na base do funil voltarem para o meio do funil, a gente muda completamente a forma de entender o CRM e entender o quanto que os dados das pessoas são importantes para nós, para o nosso negócio. O CRM não é só uma ferramenta, mas antes de pensar em ferramentas, tem que pensar em cultura. Não adianta só uma área da empresa pensar em CRM e todas as outras não pensarem. O CRM significa colocar o cliente no centro. Não significa só colocar o cliente no centro na hora que você quer vender, mas sim na hora que você já vendeu, na hora que você tem que entregar, na hora que você tem que fazer uma relação com ele institucional. Colocar o cliente no centro significa respeitar as permissões desse cliente. A experiência do consumidor com a sua marca, ela é provavelmente o seu maior ativo. Existem níveis diferentes de maturidade em cada empresa, isso é claro. O importante é que a visão esteja no lugar certo. No entanto, a nossa dica de mestre é colocar o cliente no centro. O Customer Centricity tem que passar de ser simplesmente um conceito e ser colocado na prática. E para a gente fazer isso, a gente precisa sim identificar o cliente em todas as etapas do funil possíveis, organizar esses dados, analisar esses dados e acionar esses dados, mas especialmente colocar em mente que o Customer Experience é a coisa mais importante. A experiência do consumidor com a nossa marca não interessa se ele está comprando, se já comprou ou se vai comprar, é o ponto mais importante. E fazer isso significa usar os dados ao seu favor. É natural que as empresas não estejam todas prontas para fazer o O2O, ou seja, o online to offline, mas é muito importante que a mentalidade e a visão delas esteja. O O2O significa colocar o cliente no centro independente do canal. O O2O significa colocar o cliente no centro tanto no on quanto no off, dando os mesmos pesos para os dois canais. Colocar ele no centro significa analisar o seu comportamento nos dois canais e identificar as influências de um canal no outro. Por exemplo, quem nunca pensou que uma pessoa que visitou um site, depois não foi na loja física e comprou o produto por causa da visita no site? Quem nunca pensou que ver um anúncio de mídia fez ou não a pessoa ir na loja física e comprar? Ou melhor, a pessoa foi na loja física, não tinha o produto e foi no site e comprou. Essas relações entre canais estão completamente interligadas e cabe a nós, do marketing, identificar essas correlações, identificar onde o consumidor está em todas as etapas do funil e colocar isso em prática, colocando uma relação realmente O2O. Uma das formas de fazer isso é empoderar o vendedor da loja. O vendedor na loja, seja ele tendo ociosidade no ponto de venda ou ele estando em casa por causa da pandemia, significa ele poder fazer parte de uma régua de relacionamento complexa que envolve diversos canais e envolvem a capacidade de trazer as pessoas da parte de baixo do funil para o meio do funil. Ao fazer isso, os vendedores têm sim mais poder na sua mão para poder fechar vendas melhores e a empresa tem escala de conseguir fazer com que toda a sua força de venda trabalhe em mais momentos e não somente quando estão esperando e não estão atendendo numa loja física. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!